Nossa reflexão hoje é uma resposta a todas as pessoas que estão passando por dores, sofrimentos, perseguições. Pedro vai trazer uma palavra preciosíssima para nos encorajar. Ele vai dizer em 1 Pedro 5,10: Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Então, temos aqui uma palavra preciosíssima. Nós estamos falando aqui do primeiro século, quando muitas pessoas estavam sendo perseguidas por causa da fé em Cristo, pessoas estavam sendo presas, outras estavam sendo mortas. Pedro, então, usa essa frase depois de ter sofrido por um pouco. Parece que ele diminui a intensidade desse sofrimento quando ele vai dizer que o que quer que estivessem passando era um sofrimento pequeno. Porque nesse sofrimento Jesus estava aperfeiçoando, firmando, fortificando e fundamentando. Nós vamos já falar sobre esses 4 verbos, mas antes eu também quero falar um pouquinho sobre Paulo usando essa expressão que os nossos sofrimentos leves e momentâneos, eles estão produzindo em nós um eterno peso de glória, em 2 Coríntios 4, versículo 16 e 17. Mas antes ele vai dizer no versículo 8 e 9: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então parece que Paulo e Pedro estão diminuindo a intensidade de um sofrimento que era leve, que era momentâneo, e que Pedro vai dizer que ter sofrido por um pouco, mas que tem eterno peso de glória para os que sofrem, para os que aguardam, para os que lutam e para os que esperam a sua glória vinda do Senhor. Então, Paulo também vai dizer em 2 Coríntios 4,18: Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporárias e as que se não veem são eternas. Então, Pedro também vai trazer um reforço nesse sentido, quando ele vai estar nos desafiando a nos mantermos firmes, firmados, confiantes, porque esse sofrimento está aperfeiçoando a nossa vida e a nossa fé em Cristo. Antes de falar dos 4 verbos, eu me lembrei também, aqui em 2 Timóteo, no capítulo 4, quando Paulo vai falar dele mesmo, ele está preso, ele percebe que a vida está chegando ao final, que essas prisões estavam levando ele para seus últimos dias ali em Roma, e ele vai dizer que combateu o bom combate. Isso sempre me chama muita atenção, porque é um combate que passou pelas prisões, pelos naufrágios, pelos falsos irmãos, pela fome, pela perseguição, por noites mal dormidas. E Paulo então diz que teve um bom combate. Me parece um paradoxo, não é verdade? Onde você está me ouvindo nesse instante, olhando para tudo que Paulo passou, ele está dizendo agora que combateu um bom combate e que ele completou a carreira. E é sobre esse completar a carreira no meio desse sofrimento e no final poder dizer que foi um bom combate. Foi, na realidade, um grande combate. Poxa, quando eu penso em Paulo, eu não gostaria de ter passado pelas coisas que ele passou. Passei por outras, mas não no nível, na intensidade, mas ele disse que foi um bom combate. Então agora, enquanto ele está sendo aprovado, e Pedro também dizendo que por ter sofrido um pouco, né? E ele vai nos desafiar também a olharmos para a vida cristã, entendendo
que Ele está nos aperfeiçoando, nos firmando, nos fortificando e nos fundamentando. E eu quero falar um pouquinho sobre esses 4 verbos hoje, também para dizer que no meio desse sofrimento pelo qual nós temos passado, tudo isso está sendo aperfeiçoado em nós, em nossas vidas, nossas famílias, na vida da nossa igreja. A gente não pode abrir mão dessa preciosidade que está acontecendo, né? Aperfeiçoar, Ele nos prepara e Deus proverá e cuidará de nos suprir com o que falta. Quando vai dizer que Ele está nos firmando, é que dará firmeza para resistirmos a Satanás e nos tornarmos firmes na fé. Quando vai dizer que Ele vai nos fortificar, que Deus é a força de que necessitamos. Quando o nosso limite de força chegar, Deus renovará. Deus nos capacita a suportar qualquer sofrimento. E fundamentar é que o fundamento é o ensino neotestamentário dos apóstolos e profetas, sendo Jesus a nossa rocha de sustentação e nos manterá firmes até o final. E é muito interessante como Pedro vai dizer ainda no versículo 11 de 1 Pedro 5: a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Nós estamos aqui diante de Pedro, de Paulo e diante de todas as lutas e pelejas e batalhas que nós, hoje, século 21, ainda enfrentamos. A tentação do mundo, a sedução das coisas que os nossos olhos são seduzidos. Nós estamos diante de guerras, de rumores de guerras, nós estamos diante de tantas doenças, mas a nossa fé tem que se manter firme, valorosíssima, e estamos olhando para frente, sabendo que está sendo produzido em nós, mesmo no sofrimento, um eterno peso de glória. Que Jesus, então, esteja nos firmando, nos fortificando, nos fundamentando e, acima de tudo, nos aperfeiçoando para o louvor da sua glória. Uma ótima reflexão, que Deus nos abençoe, um ótimo dia. Um grande abraço à pastora Betinha, amém.